Olá, meus irmãos, estamos aqui de volta com o nosso Estudo Básico do Espiritismo, volume 1. Não é? Esse é um dos cursos que pertence ao Estudo Completo da Doutrina Espírita, CDE. Estamos no módulo 2, Introdução ao Espiritismo, roteiro número 4 agora, que trata do Espiritismo ou doutrina espírita, conceito e objeto. Essa é a primeira parte, a aula de número 42. Então, eu sempre deixo aqui o meu e-mail, tá? Para aquelas pessoas que quiserem tirar alguma dúvida, dar alguma sugestão, ou até corrigir, não é, alguma falha cometida, alguma coisa que eu disse que ficou mal compreendido, tá? Então, podem entrar em contato tranquilamente pelo e-mail que eu responderei com toda certeza. Bom, aqui eu peço mais uma vez, não é, aquelas pessoas que estão acompanhando as nossas aulas, que se inscrevam no canal, tá? A gente sabe que o YouTube é uma plataforma que ela, para manter o canal sempre ativo, né, ela precisa de um retorno, né, de integração das pessoas, de um engajamento. Então, se vocês puderem, vocês que acompanham aí, se puderem se inscrever, tá? É, eu não peço isso por uma questão pessoal, mas eu peço para que a gente possa manter o nosso estudo, tá? O meu interesse, o meu único objetivo aqui não sou nenhum youtuber, não tenho interesse nenhum em gravar vídeos, até porque observem que meus vídeos são completamente amadores, tá? Não me preocupo com isso, porque o objetivo aqui é o estudo da doutrina espírita. Se quiserem divulgar também, não é, algum amigo, algum parente que se interesse em conhecer o Espiritismo, então divulguem, não é, para que as pessoas conheçam o nosso canal. Existe lá um sininho, não é, para quem conhece lá no canto superior direito, que é um sininho que todas as postagens, para aquelas pessoas que estão inscritas no canal, então toda vez que a gente publicar alguma coisa no canal, vai sair uma notificação lá no sininho e vocês ficam acompanhando. E as aulas, se puderem também dar uma curtida, né, ou comentar se for necessário, né, fazer alguma observação. Quanto mais interação, quanto mais engajamento, mais o canal se mantém funcionando, tá certo? Então, se vocês puderem dar essa força aí, nós agradecemos. Bom, esse roteiro, né, o número 4, ele começa com o conceito de espiritismo propriamente, né? Então, nós estamos fazendo uma sequência de estudo, para quem vem acompanhando, e estamos agora no espiritismo propriamente dito, né? Nós vimos na aula passada sobre Kardec, não é? Quem foi Allan Kardec, a importância, como surgiu esse nome de Allan Kardec, que na verdade era Hippolyte Léon Denis Rivail, não é? A gente viu que era uma pessoa dedicada ao ramo da magistratura, do ensino, escreveu obras, livros, fundou a instituição Rivail, né? Que era digamos assim, uma cópia, não é? Na metodologia de Pestalozzi, lá na Suíça, perdão. E a gente viu assim, não é? A gente acompanhou a história de Kardec, que ele ouviu falar em 1854, e só 3 anos depois é que ele realmente se dedica ao estudo e publica o Livro dos Espíritos. Quando ele publica o Livro dos Espíritos, é, a gente pode dizer aí que surge a doutrina dos Espíritos, ou a doutrina espírita, ou o Espiritismo, né? Que foi em 18 de abril de 1857. Após a publicação do Livro dos Espíritos, Kardec publica as outras obras, né, que é chamado de Pentateuco, né? Vem em seguida o Livro dos Médiuns, depois ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E aí a gente nessas 3 primeiras obras, a gente vai entender por que é que o Espiritismo tem um tríplice aspecto, não é? Filosofia, ciência e religião. Então, o Livro dos Espíritos é o que representa a parte filosófica da doutrina espírita. O Livro dos Médiuns é o que representa a parte científica da doutrina espírita. E o Evangelho segundo o Espiritismo seria a parte religiosa. Então, esses 3 primeiros livros é quem caracterizam, digamos assim, o tríplice aspecto do Espiritismo. Tá? A quarta obra que ele publica é O Céu e o Inferno, que ele conversa com espíritos, não é? Que, que foram bons, espíritos que cometeram erros e a situação desses espíritos, como é que se encontra no plano espiritual. E ele desmistifica na questão de céu e de inferno também nessa obra. Então, é uma obra também de grande importância. E, por fim, a quinta obra que compõe o Pentateuco é a Gênesis, que eu já falei aqui, que eu gosto de todas, mas eu tenho uma certa preferência pela Gênesis, porque eu me interesso muito por essa área, né, científica, biológica, essa parte do universo, como é que as estrelas surgem, as galáxias, enfim, eu gosto muito disso daí, tá? Então, essas 5 obras compõem o Pentateuco.
Mas a gente pode acrescentar também o que é o espiritismo, tá? Obras póstumas, que, como o próprio nome diz, isso aí foi depois da desencarnação de Kardec, tá? Então, Kardec tinha uns cadernos lá com anotações que foram descobertas, não é? A esposa dele, a Amélie Baudet, ela cede essas anotações e depois se publica essas anotações em forma de livro, não é? Que se intitulou de Obras Póstumas. E também as edições da Revista Espírita, que era publicada mensalmente. Me parece que ele publicou essa revista durante 10 anos, antes de desencarnar, tá? E é como eu falei na aula passada, quem quiser realmente estudar o Espiritismo, estude todas essas obras. Olha, uma coisa é ler. A codificação não é um livro para leitura, como quem se lê um romance. Então, a pessoa pegar um livro desse e ler de um fôlego só, vamos dizer assim, ela não vai aprender, tá? Eu, particularmente, todo ano eu leio as obras básicas, todo ano, né? Então, eu começo de novo pelo Livro dos Espíritos e vou assim nessa sequência, tá? Todo ano. Por quê? Porque quanto mais a gente lê, mais a gente aprimora esse conhecimento. E uma coisa é você ler um livro desse específico, né? Com essa conotação específica, e, por exemplo, amanhã eu tenho mais 24 horas de vivência, então eu tenho mais experiência. Então, as ideias que eu tinha no passado, elas podem se modificar, elas podem ser melhoradas. Por quê? Porque tudo evolui de acordo com as experiências vivenciadas. Então, a cada ano eu leio e eu percebo que eu tenho uma interpretação melhorada, né, aprimorada daquelas informações que eu tinha na leitura anterior. Então, eu particularmente faço isso, né? Estou sempre lendo, estudando. Então, eu repito, as obras básicas, elas não são obras para se ler como quem lê um romance, tá? É por isso que tem muitas pessoas que entram no espiritismo e começam a ler romances e acham que, pelo fato de ler romance, já conhece o espiritismo. É um grande engano isso aí, tá? Então, existem alguns livros de romances aí que são muito populares, muito famosos, livros de Zíbia Gasparetto, aquele Violetas na Janela, né, que é um livro bastante conhecido no meio espírita. E tem pessoas que acham que porque leram esses livros conhecem o espiritismo. Não conhece, tá? Só conhece o espiritismo quem estuda o espiritismo e principalmente quem lê as obras básicas. O espiritismo é uma filosofia espiritualista. Kardec criou os vocábulos espiritismo, espírita ou espiritista. Então, veja, nós já explicamos aqui em outras aulas, não é, que toda doutrina, toda religião, todo aquele que crê que algo sobrevive após a morte, ou seja, a imortalidade da alma, ele é espiritualista, tá? Então, a maioria, grande parte das religiões são espiritualistas. Aí, para não se confundir quem era adepto do espiritismo, da doutrina espírita, com espiritualista, porque antes de Kardec cunhar essas palavras, se chamavam as pessoas de espiritualistas, aquelas pessoas que eram adeptos do espiritismo, né? O nome espiritismo não existia. Então, para dar essa diferença, para não criar essa confusão, Kardec criou as palavras espiritismo ou doutrina espírita, não é, que é a religião propriamente dita, e aqueles que são adeptos do espiritismo são espíritas ou espiritistas. Então, existem muitas religiões espiritualistas, mas o espiritismo difere de todas elas. Todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita, né? Porque existe católico que é espiritualista e não é espírita, evangélico, né? Ou da Igreja Reformada, como se chama, que é espiritualista e não é espírita, enfim. Então existe essa diferença, tá? Então todo espírita é espiritualista. O espiritismo não veio para combater as religiões, nem será a única religião. Ele veio para esclarecer. Então veja, eu já vi vários espíritas, é aquilo que eu digo, né? Quando a pessoa lê só romance, essas coisas, as pessoas não têm uma ideia completa do conjunto, tá? Eu já vi muitos espíritas dizerem que o espiritismo será a única religião, a única doutrina. É um engano. O espiritismo não tem essa missão, não é? Daqui a 200, 300, 500 anos, a gente não sabe, daqui a 1000 anos, o que vai perdurar são os princípios básicos que o espiritismo se utiliza para formar o seu corpo doutrinário. Então, são princípios que eu já disse aqui, não é que não foram inventados pelo Espiritismo, como a reencarnação, como a lei de causa e efeito, o progresso infinito, não é? A evolução, que diga, constante, a pluralidade dos mundos, não é? A existência de Deus. Tudo isso são princípios que existem desde que a humanidade existe. O Espiritismo não inventou nenhum deles. Então, isso vai estar mais lúcido e mais consciente em todas as religiões que existirem no futuro.
Mas não significa que só vai existir espiritismo, não é isso. Até porque, repito, essa não é a tarefa do espiritismo, tá? Veio aqui para tomar, assumir a liderança das religiões. Isso não procede de forma nenhuma. Todas as pessoas podem ser católicas, mas sendo católicas, se vai continuar existindo catolicismo, eu não sei, não é? Mas um exemplo, eu estou me baseando no que existe hoje. Então, a diferença vai ser que o católico vai saber da reencarnação, vai saber da comunicabilidade, vai saber, enfim, ele vem esclarecer esses fatos que existem e são inerentes à humanidade, à condição humana, e que isso vai deixar de ser uma coisa demoníaca, né? Que isso vai deixar de ser uma coisa de herege, enfim. Isso simplesmente vai virar uma informação. Como hoje, antigamente, as pessoas que concordavam, né? Com Galileu, que a Terra era redonda, e que a Terra era quem girava em torno do Sol, quando Galileu disse que a Terra é quem girava em torno do Sol, aí a religião, as religiões dominantes, não é? Inclusive a Igreja Católica, quase que faz um churrasco do rapaz, não é? Iam botar ele numa fogueira lá. Se ele não desmentisse isso daí, ele tinha sido queimado mesmo, né? E aí que ninguém queria virar churrasquinho, e ele foi lá e desfez a, a sua afirmação, né? Mas, embora depois ele reafirmasse isso daí. Mas hoje em dia, todos nós sabemos que a Terra é quem gira em torno do Sol e ninguém é do diabo, ninguém é herege por causa disso, porque a própria igreja já aceitou isso daí há muitos séculos, né? Então, a mesma coisa vai ser esses princípios básicos do Espiritismo. Daqui a alguns séculos, todas as religiões estarão aceitando isso naturalmente, porque é um fenômeno, é um fato que existe desde que o homem existe. Tá? Então, mas não significa que os católicos, os evangélicos vão se tornar espíritas. Não é isso de jeito nenhum, tá? Os vocábulos espiritismo, espírita e espiritista têm sido usados por outros agrupamentos espiritualistas, principalmente de cultos africanistas, né, de forma indevida. Então, as pessoas que ouviram falar do espiritismo, elas confundem muito, né, o espiritismo com a Umbanda, com a Quimbanda, né, com Candomblé, com aqueles cultos que são de origem africanistas, que foram trazidos aqui para o Brasil na época da escravidão, não é, com os escravos, tá certo? Inclusive, houve misturas, não é? Porque eles não podiam professar a doutrina deles e a igreja obrigava eles a serem católicos, eles tinham que ser batizados, etc. Mas eles aceitavam para não sofrer as punições, não é, que eram comuns naquela época, tá certo? Mas muitos deles misturaram, não é, os cultos deles africanistas com o catolicismo. É por isso que a gente tem semelhança, né, de Iemanjá com Maria de Nazaré e outros santos lá. Por quê? Porque, na verdade, eles aceitaram essa condição, tá certo? De se tornarem católicos, né, a pulso, mas, no fundo, eles professavam a doutrina deles, os cultos africanistas deles, tá? Então, aí alguém pode dizer assim, mas eu já vi em centro de Umbanda as pessoas lerem o livro da codificação, e daí? Ninguém pode proibir qualquer pessoa de ler qualquer livro, não é? Então, é possível que existam padres que leiam a codificação até para conhecer e tentar combater. É possível que existam evangélicos que leiam também com esse propósito, a gente não sabe. Mas o fato de a pessoa ler um livro de uma religião, por exemplo, eu já li não li a Bíblia toda, mas já li uma boa parte, continuo lendo sempre que posso, mas nem por isso eu sou evangélico nem católico. Então, pelo fato das pessoas lerem e usarem o livro dos espíritos, as obras, o livro dos médiuns, nos centros de Umbanda, não significa que essas pessoas sejam espíritas, tá? Então, quem estuda, quem sabe, vê que existe uma diferença muito grande, não é, dos cultos africanistas, sem querer desmerecer nenhum deles, porque todos eles são importantes, tá? Mas existe uma diferença muito grande, uma diferença notável do espiritismo para as religiões, os cultos africanistas. Inclusive, existem cultos africanistas de Umbanda que dizem centro espírita tal. Aí, quando você vai ver lá, é Umbanda, não é espiritismo, tá? Então, um dos objetivos desse nosso estudo aqui, para aquele que está iniciando, é, inclusive, posicionar ele para que ele possa distinguir o que é espiritismo do que é culto africanista, tá certo? Para não misturar. E no decorrer do nosso estudo, vocês vão perceber a diferença, que a diferença é muito grande mesmo. Mas lá também tem comunicação mediúnica. Tem, porque a mediunidade ela não está presa ao espiritismo. Não só existe mediunidade para quem é espírita. Existe mediunidade no meio do catolicismo, no meio da igreja evangélica, que são chamados
as comunicações do Espírito Santo, né? Eu acho que vocês já ouviram falar disso daí. Então, a comunicação mediúnica, ela pertence ao homem, independente se ele é branco, preto, se ele é gordo, magro, feio, bonito, se é homem, se é mulher, se é índio, se não é, se é americano, se é europeu, se é brasileiro, enfim, isso independe, não é, de religião. Então, mediunidade é um sentido, que eu já falei disso aqui, que pertence ao ser humano, não tem nada a ver com nenhum tipo de condição social ou física, não é nada, não tem nada a ver com raça, absolutamente com nada. Então, é lógico que existem comunicações mediúnicas em todos os lugares, e no centro de Umbanda também. Mas o que se pratica ali é o mediunismo, né, que é a mediunidade sem estudo, né, é aquela coisa empírica, tá certo? Essa também é uma das diferenças. Então, repito, mediunidade não é exclusividade do espiritismo. Então, então, quando você vê Centro Espírita fulano de tal, você só vai saber se aquilo daí é espiritismo ou não quando você passar a frequentar para você saber distinguir. Ah, mas eu entro lá e vejo as obras da codificação em cima da mesa da mesma forma que eu vejo no Centro Espírita. Repito, e daí? Ninguém pode proibir ninguém de se utilizar das obras da codificação. Agora, quando você começar a ver imagens, não é? Fazer ofertas para os espíritos, galinha, cachaça, não é? Farinha, comida, dança, essas coisas todas, isso não é espiritismo, tá? Isso não é espiritismo. Então, só vai entender o que é o espiritismo quem estudar o espiritismo para saber distinguir uma coisa da outra. O espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas ou espiritistas, tá? São aqueles que seguem o espiritismo. O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Então, essa é a parte filosófica, não é? Ela trata da natureza do espírito, e quando eu falo de espírito, independe se ele é encarnado ou desencarnado, a origem deles, de onde eles vieram, e o destino, para onde eles vão. Né? É aquela questão básica e filosófica que todo ser humano faz, de onde eu vim, por que eu vim, para onde eu vou, não é por que eu estou aqui, quem me criou. São questões que todos nós fazemos, independente de religiosidade. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações entre nós e os espíritos. Então, quando a gente diz que espiritismo é ciência, filosofia e religião, algumas pessoas equivocadamente pensam que ciência é porque é física, é química, é matemática. Não, isso são ciências naturais. Aliás, isso são ciências do conhecimento que fazem parte do conhecimento humano. A parte científica do espiritismo, embora a gente vai ver no estudo do espiritismo que matemática, química, biologia, psicologia, todas essas ciências estão atreladas ao conhecimento espírita. A gente vai ver que o espiritismo se utiliza muito disso. Vocês vão ouvir falar aqui no decorrer dos nossos estudos, vocês vão ver aqui a gente falar de como a matéria se forma através dos átomos. A gente vai falar, dando a explicação, utilizando-se do princípio espiritual ou do espírito, como a gente vai ver futuramente, tá? Porque o espiritismo faz essa relação do que é espiritual com o que é material. Enquanto que a nossa ciência só trabalha com o lado material, o espiritismo trabalha com os dois lados. Então, a gente vai ver no decorrer do estudo que entra a matemática, entra a química, entra a física, mas aquela coisa básica, aquela coisa natural que nós aprendemos mesmo sem precisar de ir para uma escola, tá? Mesmo sem termos uma educação escolar, é básica. A gente vai estudar isso daí porque são ciências que estão atreladas a esse conhecimento, tá? Então, o espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência, a observação e a doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações entre nós e os espíritos. E como filosofia, compreende as consequências morais que demandam dessas relações. Então, a parte científica do espiritismo é tratar de como se interage o mundo material com o mundo espiritual, não é? Dos encarnados com os desencarnados. Essa é a parte científica do espiritismo. E, na parte filosófica, ela estuda e compreende as consequências morais que demandam dessa relação entre encarnados e desencarnados, tá? Assim como a ciência tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Então, a ciência, nossa, se preocupa com a matéria, o espiritismo com o lado espiritual. O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente.
A ciência, sem o espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. Então, veja, existem muitas coisas que a ciência nossa, apesar de todo esse avanço, de toda essa intelectualidade, todo esse progresso, tem coisas que a ciência não consegue explicar. Nós sabemos disso, né? Todos nós sabemos disso. E tem coisas que a ciência dá uma explicação que não satisfaz. Por quê? Porque está fora da alçada da ciência. Já o espiritismo, ele estuda e compreende tudo o que acontece no mundo espiritual e faz essa associação, né? Porque uma coisa não vive sem a outra. A matéria só existe graças ao espírito. O espírito vive sem a matéria, mas a matéria não vive sem o espírito. Então, a matéria é intelectualizada, animada, não é, pelos espíritos, pelos princípios espirituais, que ainda não são espíritos, e também pelos espíritos, tá certo? Que fazem essa, que operam, não é, que, entre aspas, manipulam, porque eu não gosto de usar esse termo manipular, porque manipular é com as mãos, e não é, tá certo? Eles agem, atuam sobre a matéria. Então, tudo que a gente conhece da matéria, desde os átomos, tá certo? Tudo isso é por obra da ação do ser inteligente, do ser espiritual que se encontra em outra faixa, em outra dimensão, ou no mundo espiritual, como a gente chama comumente, ok? Então, o que acontece? A gente vê que a ciência ela tem limites, porque ela só trabalha com aquilo que ela vê, com aquilo que ela pega, com aquilo que ela sente. Não é aquilo que pode ser explicado pelos nossos sentidos físicos e biológicos. Além disso, a ciência não vai porque ela não compreende essa parte. E o espiritismo, por isso que a ciência sem o espiritismo ela está incompleta. O espiritismo sem a ciência, ou seja, falta apoio e comprovação. Então, veja, Allan Kardec ele é uma pessoa tão centrada, tão racional, tão equilibrada, que ele disse o seguinte, é isso que eu digo, lá na Revista Espírita, nas obras póstumas, a gente vê que tem comentários de Kardec ele dizendo, olha, se algum dia a ciência provar que tem algum fato, algum princípio do espiritismo que está errado, se ela provar, fiquem com a ciência, veja só. Né? Por quê? Porque Kardec sempre trabalhou com a fé raciocinada, a fé que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, na hora em que a ciência disser que tem alguma coisa errada dentro do corpo doutrinário do espiritismo, Kardec disse: eu fico com a ciência. Então, é a sugestão dele. Eu, particularmente, também sou assim. No dia que a ciência amanhã provar que tem alguma coisa no espiritismo que está errada, pode ter certeza que eu vou pela ciência. Por quê? Contra fatos não há argumento. Não adianta a gente querer questionar para manter o corpo doutrinário, para manter a religião. Que adianta manter uma religião errada, que tem seus conceitos, seus princípios errada. Isso aí vai desestimular os seguidores, isso vai fazer com que as pessoas percam o interesse por ela, porque passou a ficar desacreditada, como acontece com as religiões antigas, tradicionais. Então, tem princípios, não é? Tem dogmas que essas religiões tradicionais elas seguem, que a ciência comprova que está errada, como a ressurreição, por exemplo, já citei aqui esse exemplo, não é? Cientificamente isso é impossível. Então, eu prefiro ficar com a ciência, porque está me comprovando aquilo dali. É mais fácil eu aceitar uma coisa que eu vejo, que eu sinto, que eu pego, não é? E que é um fato que está comprovado, do que uma suposição, não é uma possibilidade. Não, é diferente. O achismo não é ciência. Né? Achismo é uma coisa, ciência é uma coisa comprovada, é um fato. Eu prefiro trabalhar com fato do que trabalhar com achismo, tá certo? Então, o espiritismo ele está lado a lado com a ciência por isso. Por quê? Porque até hoje a ciência não consegue provar que os princípios básicos do espiritismo estão errados. Não consegue provar, não é? Porque ela não tem provas concretas sobre isso. Ela tem suposições. E suposições, para mim, não funcionam. É o achismo, como eu falo sempre, tá? O espiritismo une ao elemento material o elemento espiritual, que são as duas forças vivas da natureza. Pela união dos dois, facilmente se explica uma multidão de fatos, até então inexplicáveis. Então, é aquilo que eu digo, quando a ciência ela chega num ponto que ela não consegue dar uma explicação plausível, né, que satisfaça a nossa curiosidade, o nosso intelecto, se a gente fizer essa união com o princípio espiritual, a gente vai ver que a informação procede, a gente vai ver que aquilo dali atende aos nossos requisitos, né, de conhecimento. Então, são essas duas forças vivas, é aquilo que eu digo. A matéria não existe sem o espírito. O espírito existe sem a matéria. Porque o espírito, o mundo espiritual é a origem de todas as coisas. Não é? O mundo físico, o mundo material é uma cópia grosseira do que é o mundo espiritual. Então é por isso que lá na frente, quando a gente estiver estudando
outros assuntos, outros temas, a gente vai ver que no mundo espiritual existem locais onde os espíritos vivem, existem regiões, casas, construções. Por quê? Porque a matéria que a gente conhece, ela nada mais é do que uma transformação da energia. Matéria é energia, não é? Einstein já explicou isso, a física explica isso. Isso não tem o que a gente questionar. A matéria é a energia condensada, digamos assim. E a energia é a matéria dissociada. Então, matéria e energia são a mesma coisa, só que em estados diferentes. Como a gente encontra a água em estados diferentes, estado líquido, gasoso ou sólido. Mas o elemento é o mesmo, tá certo? Assim é a matéria. Então, se com a matéria bruta condensada a gente faz construções, por que com a matéria em forma de energia a gente não pode fazer? Então, não tem nada de místico, não tem nada de fantasioso nisso daí. É questão de física, é puramente física. Da mesma forma que eu posso atuar sobre a matéria e fazer construções, eu posso atuar sobre a energia também. E a gente vê isso no mundo espiritual, tá certo? Por enquanto, não tem como a gente provar porque a gente está encarnado, né? Mas quando a gente dorme, a gente vai no mundo espiritual, embora a gente não lembre. Então, mas quando a gente desencarnar, eu espero que isso não seja logo, né, para ninguém, nem para mim, nem para ninguém, até porque, por mais que a gente saiba, a gente ainda quer ficar por aqui, tá certo? É, a gente vai ter essa comprovação. Uma vez eu conversei com um irmão evangélico e ele dizendo, não, porque não sobrevive, a gente vai dormir, vai esperar o dia que Jesus vai separar. Eu digo, olha, vamos fazer o seguinte, não adianta eu discutir com você, porque você tem seu ponto de vista, na sua opinião você está certo, na minha eu também estou. Então, o que importa é a nossa irmandade, a nossa amizade, ninguém vai discutir, ninguém vai criar inimizade por causa disso. Vamos fazer o seguinte, se Deus der a oportunidade a mim e a você, de quando a gente morrer, a gente se encontrar, a gente vai tirar a dúvida. Aí você vai ver se você está certo e eu estou errado ou vice-versa, não é? A gente só vai saber disso quando a gente desencarnar mesmo, não tem para onde correr. Então, com isso, a gente encerra essa primeira parte aqui, tá? Do conceito e objeto do Espiritismo. Teremos a segunda parte. Aguardamos vocês lá. Um grande abraço para todos.